Olá! Agora nós vamos entrar no último capítulo deste primeiro módulo da computação gráfica básica. Esse último capítulo é dividido em duas videoaulas e nelas nós vamos tratar o assunto das superfícies bicúbicas paramétricas. Tá? Então, a forma de você desenhar uma superfície curva, tá, em computação gráfica usando pontos de controle para definir essa curva. Então, vamos dar uma olhada nessas figuras aqui. A gente vê aqui algumas coisas que são... Eu escolhi paralamas como exemplo. Então, isso aqui é uma coisa comum, por exemplo, em projeto auxiliado por computador, você ter que fazer projeto de peças como essa daqui, essa daqui. E tem o icônico paralama do Fusca aqui também. Originalmente ele foi projetado na década de 1930 e, obviamente, ninguém usou computação gráfica para fazê-lo, mas ajustes e outras coisas, novas modelagens podem ser feitas. Então, para a gente modelar todas essas coisas aqui, nós precisamos que um sistema de computação gráfica seja capaz de tratar curvas de uma forma eficiente e fácil de você usar. E não só para isso. Ó. Uma paisagem num jogo como esse que está retratado aqui, existe a mesma necessidade. Você precisa ser capaz de retratar, de modelar uma paisagem montanhosa, por exemplo, de uma maneira confortável e de uma maneira que seja bonita no final. Senão, ninguém vai querer jogar esse jogo depois, né? Então, como é que a gente faz isso? A ideia é você estender o conceito da curva cúbica paramétrica para uma superfície. Então, a gente pode dizer que as superfícies bicúbicas elas são uma generalização da curva. Na verdade, a gente vai ver que o conceito é um pouco mais complexo. Eu vou com vocês aqui induzir a notação matemática da superfície bicúbica, partindo lá das curvas que a gente já viu, e a gente vai passo a passo chegar numa fórmula que é a fórmula da superfície. E depois nós vamos ver como é que a gente pega essa fórmula geral da superfície e leva ela para Hermite, para Bézier e para B-spline. E lá, na próxima videoaula, nós vamos ver como é que você vai usar diferenças adiante, né, forward differences, para fazer o cálculo dessas superfícies usando somas apenas. Mas isso é assunto da próxima aula. Vamos concentrar aqui em descobrir como é que a gente monta a fórmula. Tá? Então, vamos primeiro lembrar a fórmula da curva paramétrica. Ela tem basicamente três componentes, uma matriz T dos parâmetros, uma matriz M, que é constante, que é a matriz do método, e uma matriz G, que a gente chama de vetor de geometria, que é constante para uma curva em particular. Né? São os pontos de controle, ou no caso da curva de Hermite, o par de vetores de controle e os pontos inicial e final. Muito bem. Então, basicamente, a gente tem aí três coisas. Uma matriz de parâmetros que vai variar à medida que você vai desenhando, uma matriz constante do método que a gente vai manter, e uma matriz que é a da informação da curva específica, o vetor de geometria. Então, só para a gente brincar um pouco com matemática, vamos começar substituindo o parâmetro t por s. Você vai ver depois que a gente vai voltar para o t daqui a pouco, mas o t vai surgir de outro lugar. A gente precisa primeiro mudar o nome aqui, e dessa forma a gente pode representar a curva aqui por s multiplicado por m multiplicado por g, e isso então é a forma geral da nossa curva cúbica paramétrica. Muito bem. Agora, se eu fizer o seguinte, na nossa curva paramétrica, você tinha pontos de controle que definiam uma superfície curva qualquer. Agora, se nós imaginarmos o seguinte, que cada ponto de controle daqueles sobre uma curva é, na verdade, por sua vez, também uma equação de curva.
Isso significa o seguinte, você tem uma curva com um conjunto de pontos de controle aqui determinando essa curva, mas na verdade esses pontos de controle não são pontos de controle, eles são funções de controle, que por sua vez cada um determina uma outra curva, que uma pode ser assim, a outra pode ser assim, a terceira pode ser assim. Tá? Então, com isso, a gente tem essa representação aqui, aonde o nosso vetor de geometria aqui no final, na verdade, é um vetor que contém 4 funções de geometria e não mais pontos. Tá? Então, essas 4 funções de geometria aqui, tá? Se nós considerarmos que elas são também curvas paramétricas de terceira ordem na variável t, tá? A gente vai poder expandir isso aqui de maneira a definir uma superfície paramétrica como um mesh de curvas. Curvas nessa direção e curvas neste sentido. É isso que a gente vai ver, como é que a gente chega lá. Então imagine isso aqui. Tá? Eu peguei a minha curva SMG e eu transformei ela numa curva SMG de T, onde T é o parâmetro de 4 funções, de 4 outras curvas paramétricas aqui. Né? Então, vamos expandir isso. Se eu pegar um valor fixo qualquer, T1, qualquer da variável T, aquela equação que nós tínhamos lá, Q, tá, de S e T1, é simplesmente uma curva em 3D, porque G de T1 é uma constante, e que vai variar apenas ao longo de S. O que eu estou falando? Tá? Eu tenho curvas assim, que são determinadas por pontos de controle, que são dados por uma função que vai na outra direção. Ora, se eu pego essa função aqui e digo, eu vou pegar um ponto sobre a função aqui, tá? Esse é um ponto de controle de uma curva que corre para cá, que está nessa posição. Tá? Da mesma forma, para as outras 3 curvas de controle, esse é o nome que a gente pode dar, vamos chamá-las de curvas de controle aqui. Eu pego sempre um ponto fixo em cima de cada uma curva de controle e faço esses 4 pontos virarem os pontos de controle de uma curva nessa direção. Isso significa que o quê? Essa estratégia vai me dar um conjunto de curvas assim. E como é que eu faço as outras assim? Bom, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar essas curvas aqui, eu vou fixar pontos e eu vou desenhar as outras que vão para lá. Para isso a gente vai ter uma estratégia especial. Tá? Então, resumindo o que eu acabei de falar, a ideia é essa. Eu avanço T e eu tenho a próxima curva e por aí a gente vai avançando. Tá? Então, a ideia desenhada, que eu acabei de explicar e mostrar com essa tira de aço aqui, tá? É mais ou menos a seguinte. Tá? Eu tenho 4 valores fixos para aquelas 4 funções de controle que são valores para um determinado t. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar uma curva. Se for Bézier, por exemplo, ela começa no primeiro ponto, termina no último, os outros 2 esticam a curva. Aí eu continuo iterando as minhas G de TI, tá? Ou seja, eu itero cada uma daquelas curvas cúbicas e eu gero 4 novos pontos de controle mais adiante. E eu uso estes para desenhar o quê? A próxima curva. E por aí vai. Com isso, então, a gente vai gerando um mesh de curvas. Se eu repetir os valores de 0 até 1, tá? Eu vou ter o quê? Uma família de curvas numa direção. Cada uma delas vai estar arbitrariamente próxima da anterior, dependendo do quanto t variou. Ou seja, eu vou definir um ΔT, que é o meu passo em t, e com isso eu vou dizer quantas curvas alinhadas, uma ao lado da outra, eu vou ter. Então eu posso, inclusive, arbitrariamente definir a precisão com que eu vou desenhar essa superfície bicúbica. Tá? Então, o conjunto dessas curvas vai exatamente definir uma superfície. Mas se eu tiver ela só por curvas assim, paralelas, não vai ficar muito boa. Tá? Muito bem, aí o que eu posso fazer? Eu posso iterar na outra direção. E é isso que vai me dar, no fim de contas, uma superfície paramétrica bicúbica. Tá? Muito bem.
Mas vamos descobrir um jeito da gente representar ou da gente modelar essa curva de uma forma fácil. Tá? Então, para isso, vamos dar uma olhada de novo em G de t. Tá? A gente fez uma assunção simples de que G de t era uma curva do mesmo jeito que as outras curvas que a gente tinha. Tá? Vamos ver qual é a implicação matemática disso. Tá? Se eu assumir, então, que Gi de t são cúbicas, cada uma delas vai ser representada, por sua vez, por um o quê? Por uma equação de curva cúbica, ou seja, Gi de t vai ser o quê? T vezes m vezes Gi. Observam que t é igual para todas as quatro curvas, m é igual para todas as quatro curvas, porque a matriz do método é uma constante. A hora que eu disse eu vou usar Bézier, essa matriz vai ser igual por tudo. E Gi, que é o vetor de geometria. Tá? Eu vou desenhá-lo aqui transposto, porque é transposto que nós vamos usá-lo lá na frente para a gente fazer mais um artifício matemático. Então, eu represento como uma matriz linha, tá? Onde eu tenho Gi de 1, Gi2, Gi3 e Gi4. Muito bem. Tá? Aonde Gi1 é o primeiro elemento, então, do vetor de geometria no sentido t. Então, eu tenho dois sentidos, o sentido S e o sentido t, dependendo qual é a variável que eu estou iterando. Agora eu vou iterar t, então é no sentido t dessa curva e assim por diante. Muito bem. Se eu transpuser, então, agora vamos lá, se eu transpuser aquela equação Gi de t igual a t vezes m vezes Gi, e para isso eu vou usar a famosa regra da identidade, que com certeza todos vocês aprenderam em algum momento no ensino fundamental 2, com certeza revisaram no ensino médio e com certeza já esqueceram. Então aqui está a regra da identidade, tá? Que é o quê? A transposta de uma multiplicação de matrizes, tá? É igual ao quê? A multiplicação na ordem inversa de cada uma dessas matrizes transposta antes de ser multiplicada. Se eu pegar essa identidade, eu posso pegar a minha fórmula lá, tá? Virá-la do avesso, transpor tudo, e aí eu posso representá-la de uma forma muito confortável. Por que eu vou fazer isso? Daqui a pouco vai ficar claro. Eu quero colocar o vetor de geometria na frente. Tá? Então, por isso eu estou fazendo esse artifício matemático. A gente já vai entender por que eu estou colocando o meu vetor de geometria na frente da equação aqui. Tá? Daqui a pouco isso vai facilitar enormemente a minha vida na hora de eu montar a equação final da superfície bicúbica. Então, o meu resultado o que é? Um vetor linha de geometria multiplicado pela matriz do método transposta, multiplicado pelo vetor de parâmetros, que agora virou um vetor coluna. Ele era um vetor linha antes, né? Bom, e é isso que eu tenho aqui. Muito bem. Tá? Agora, se eu substituir esse resultado para todos os 4 pontos de controle, tá? O que a gente vai ter? Tá? A gente vai ter uma matriz. E agora eu pego simplesmente essa equação com essa matriz de geometria no começo e substituo por o quê? Eu substituo, vamos voltar lá para a gente relembrar aqui, ó. Olha só, mais um pouquinho a gente já vai chegar lá. Tá? Eu substituo por essa matriz coluna aqui. Eu vou pegar, lembra? Eu transpus cada uma dessas 4 equações. Tá? Eu juntei os vetores linha de geometria que cada uma tinha em uma grande matriz 4x4 e atrás tem aquilo que é igual, né? A matriz do método e a matriz do parâmetro. Tudo isso eu pego e substituo agora por esse um vetor coluna aqui, que é um vetor de funções, né? E eu chego nesta equação. Tá? Então, o que eu tenho nessa equação? Eu tenho S, que vai ser uma matriz linha, como sempre é, M, que é a matriz quadrada do método, multiplicada pela minha matriz de geometria, não é mais um vetor de geometria, é uma matriz de geometria para um retalho de superfície curva, multiplicada de novo pela matriz do método transposta, multiplicada pelo vetor
de parâmetros, que virou agora um vetor coluna de parâmetros, e T. Então eu tenho lá na frente o parâmetro S, aqui é no fundo o parâmetro T, e 4 matrizes quadradas. Se eu pegar uma matriz linha, multiplicar por uma matriz quadrada, multiplicar por outra matriz quadrada, por uma terceira matriz quadrada e por uma matriz coluna, o meu resultado é uma matriz 1 por 1, que equivale a um escalar. Então, essa é uma função de S e de T, que me devolve um valor sobre uma superfície. Simples assim. Tá? Então, se vocês tiveram dificuldade em entender isso, voltem, assistam a aula de novo, até estar claro para vocês. Tá? Se eu representar isso de forma compacta aqui, eu vou ter o quê? Que uma curva, dada pelos parâmetros S e T, ela é o quê? Matriz S multiplicada por matriz do método, multiplicada por matriz de geometria, multiplicada por matriz do método transposta, multiplicada por vetor de parâmetros em T transposto. Tá? Lembrando que o parâmetro S e o parâmetro T, ambos variam no intervalo fechado 0 a 1. Pronto. Com isso, e com aquele nosso raciocínio lá no início de que eu fixo um valor de T e itero S, eu fixo um valor de S e itero T, tá? A gente tem o método para eu desenhar uma superfície bicúbica. Eu só preciso fazer isso. Tá? Eu começo com T e S igual a 0, desenho minha primeira curva. Tá? Aí eu decido, eu vou avançar por onde? Por T ou por S? Tá? Vamos dizer que eu vou avançar por T. Eu avanço o T do meu delta que eu defini, vamos supor 0,1, eu quero desenhar 11 curvas. Tá? Avanço o T de 0,1 e itero de novo o S de 0 a 1, usando sempre essa equação. Depois eu avanço o T para 0,2, itero de novo o S de 0 a 1 e por aí vai. E no final a coisa para o outro lado também. Tá? Bom, eu preciso multiplicar isso aqui toda vez? Não. Lembram da blending function lá na nossa curva cúbica? A gente chegava naquela equação S vezes M vezes G, ou T vezes M vezes G, multiplicava tudo e gerava uma blending function, uma função de suavização. Aqui é a mesma coisa. Tá? Vocês vão multiplicar isso aqui para um retalho de curva específico. Lembrem-se, o vetor a matriz de geometria ela é específica para aquele retalho de curva. Tá? E aí vocês simplesmente vão pegar e gerar uma função de suavização que vai ser bem comprida, mas essa vocês substituem o T ou o S ali dentro, resolvem e vocês têm um ponto na superfície que vocês podem usar para montar então um mesh de curvas nas duas direções e que então vão se cruzando e vão gerando essa superfície. Então, se eu reescrever isso de forma separada para x, y e z, a gente vai ter 3 equações, né? É o que vai acontecer no fim de contas, vocês vão acabar com 3 blending functions, 3 funções de suavização, uma para projeção em x, uma para projeção em y e uma para projeção em z da sua superfície. E é isso. Né? O que vocês têm que fazer? O método para calcular as blending functions. É um método para montar a equação antes, resolver a equação para chegar lá na função de suavização no final. Isso, resolver é simplesmente multiplicar as matrizes. Né? E aí você tem a função de suavização com variáveis lá pelo meio. Pronto. É só executar. Fim de papo. Muito simples de fazer, não é difícil, né? Bem fácil. Né? É isso. Muito bem, vamos dar uma olhada, então, como é que fica Hermite se eu for fazer isso. Tá? Hermite é um pouco menos intuitivo do que Bézier ou Spline lá para frente, mas é interessante a gente dar uma olhada. Tá? Então, Hermite fica dessa maneira aqui. Né? Tá? Isso aqui são as equações da curva de Hermite. Para a gente estender isso para a superfície, nós vamos pegar os vetores de geometria e substituí-los por vetores de funções de geometria. Né? Tá? Lembrando que a matriz de Hermite é esta, tá? E que a geometria de Hermite ela é meio diferente. Não?
eu trabalho com ponto inicial e ponto final, e vetor tangente inicial e vetor tangente final. Muito bem. Tá. Então, se eu tomar cada uma das equações anteriores, substituo o t por s, para começar, a gente vai chegar nessa equação de Hermite aqui. Muito bem. Se eu agora supuser que g de Hermite não é constante, mas sim varia em t, a gente reescreve isso dessa forma aqui. Eu tenho uma função de pontos iniciais, uma função de pontos finais e duas funções de vetores tangentes. A gente fica assustado, mas não tem problema, vocês vão ver que é fácil a gente chegar lá. Tá? Então, eu vou pegar agora e expandir isso aqui do mesmo jeito que eu fiz na minha equação geral ali antes. Tá? Então, aqui estão as duas coisas que eu expliquei para vocês há pouquinho. Então, eu tenho duas funções de pontos iniciais e finais. Tá? E eu tenho, a princípio, duas funções que me definem vetores tangentes. Vocês vão ver que a gente vai ter ainda uma categoria especial de vetores tangentes que é meio implícita nisso aqui. Tá? Então, olhamos aqui uma superfície. Tá? Nessa superfície você tem o sentido T como a vertical do desenho, tá? E o sentido S como a horizontal desse meu desenho. Né? Os vetores estão desenhados nos cantos aqui. Tá? Então essa é a estratégia. Eu fixo T, defino um ponto, tá? Defino, na verdade, um vetor de geometria e desenho S. Ou eu uso, então, a minha equação geral. Tá? E aí, como é que a gente vai ter isso? Basicamente, a superfície de Hermite, depois que você multiplicou tudo e chegou lá na sua matriz, tá? É interessante a gente entender o que a matriz representa. Tá? Então, eu vou ter primeiro o quê? Bordas dadas pela função P1 e P4 de T. Tá? Naquele desenho lá, então, eu tenho cúbicas definidas em T0, 02, 04, 06, 08 e 1. Né? Aqui. E um retalho, então, basicamente vai ser o quê? A interpolação entre QS0 e QS1 com passo 02 definido em T. Muito bem. Então, a gente vai representar, tá, na forma de Hermite isso assim. Aqui vocês estão vendo o quê? P1, P4, R1 e R4, cada um deles, tá, com o seu vetor de geometria. Então, cada um desses pontos, no fundo, é uma função. Muito bem. Você pode representar isso dessa maneira, usando aquela ideia da regra de identidade. A gente chega, então, nisto daqui. Muito bem. E com isso, a minha matriz de geometria em Hermite fica assim. É a forma geral para superfícies. Muito bem. E como é que eu vou interpretar isso aqui? Eu vou interpretar, a gente já vai ver. Tá? Vamos olhar primeiro a fórmula. Então eu tenho aqui basicamente o quê? Meu vetor de funções de geometria de Hermite vai ser o quê? A matriz de geometria de Hermite multiplicada pela matriz do método Hermite transposta multiplicada pelo vetor T transposto. Ou escrito de forma compacta, como está aqui no final do slide. Aqui eu estou representando o xzinho pequeno lá embaixo, porque é a projeção em x, então é a componente x dos pontos, tá? Ou dos vetores, a gente vai ver, tá, que desses 16 valores aqui, na verdade 12 são vetores. Tá? Muito bem, aqui eu tenho então as minhas 3 blending functions para Hermite. Tá? Primeiro as fórmulas gerais, né? A hora que você multiplicar vira blending function, tá? Aonde eu vou ter as projeções em x, y e z da minha matriz de geometria. Muito bem. Então, agora a gente vai ver como é que a gente faz isso funcionar. Então, essas matrizes 4x4, tá? Elas vão ter o mesmo papel numa superfície de Hermite que a matriz original tinha na curva, só com uma interpretação bem particular de cada um desses valores. Tá? Então vamos dar uma olhada nessa interpretação. Tá?
Então, primeiro, tá, os pontos. Tá? x00 é o ponto inicial e por aí vai. Tá? Então, a gente vai ter um conjunto de 4 pontos que vão estar no quadrante esquerdo superior da matriz. Tá? Nós vamos ter as derivadas, tá? Os vetores tangentes em relação a x por t, depois y e x por s. Tá? E eu tenho uma derivada segunda em algum momento aqui. Isso é uma coisa um pouco mais complexa que a gente vai ter que entender o que é essa derivada segunda que aparece lá e ajuda a gente a montar a matriz. Tá? Então, essa aqui é basicamente a matriz de Hermite, tá? Da superfície de Hermite. Eu vou explicar, ela é dividida em 4 quadrantes, cada quadrante com um significado particular. Tá? Eu vou explicar esse significado para vocês. Tá? Então, o quadrante superior esquerdo é dado por o quê? Os 4 pontos extremos da superfície. Tá? Uma superfície de Hermite, ela passa por esses 4 pontos extremos. Tá? Do mesmo jeito que a curva de Hermite começa em P1 e termina em P4, aqui a gente tem os 4 pontos extremos do meu retalho de Hermite. Tá? Muito bem. Nesta diagonal, que não é a diagonal principal, é a diagonal contrária à principal, o que você tem? Tá? Por um lado, eu tenho as derivadas parciais em relação a t, tá? Em cima aqui, dos meus valores. Esses são os vetores tangentes em relação a t, os 4 pontos. E aqui eu tenho as derivadas parciais em relação a s. São os vetores tangentes em relação a s nos 4 pontos. Até aí, tudo bem. O que mais? Agora que vem. Isso aqui, tá, é a derivada segunda em relação a S e a T. Então isso não é uma derivada segunda numa direção, num sentido ou no outro. É uma derivada que vai para dentro. Tá? E isso aqui, tá, vai me dar a curvatura das minhas pontas, o quão enroladas as minhas pontas são. Uma espécie de definição do nível de orelha de burro que eu tenho na minha superfície. A gente vai ver um desenho, tá? Como ele é simples, ele não é muito ilustrativo, tá? Mas a gente está vendo nesse desenho aqui a derivada segunda que aparece aqui, por exemplo, na ponta de cima, como um vetorzinho para lá, tá? Aqui, na ponta de baixo, como um vetor para cá. Nessa ponta aqui, como um vetor para lá. E na ponta lá de cima, como um vetor para cá. Né? Então, isso me diz o quanto que estas pontas elas estão viradas para dentro ou não da curva. Né? E as outras são sempre as derivadas no sentido do parâmetro S ou T. Bom, isso aqui você já deve estar imaginando como é que eu vou desenhar esse troço. Difícil, né? Então, essa é uma das principais razões por que a superfície de Hermite não é usada na prática. Tá? Se para vocês que são de computação já é difícil você imaginar esses vetores, tá? Para você montar uma superfície do jeito exatamente que você queria, agora imagine, por exemplo, um designer trabalhando num software de design, tá? Onde ele tem que puxar vetores de um lado para o outro para conseguir deformar uma superfície, um projetista de carros, por exemplo. Tá? É ruim, não é uma coisa fácil de você usar. E essa aqui é a principal razão porque a gente não usa Hermite para praticamente nada. Tá? Bézier, por outro lado, é super fácil de você usar. A gente já tinha visto lá a relação entre Hermite e Bézier, eu não vou voltar a isso. Tá? A gente conhece a matriz de Bézier, então a gente vai partir diretamente da matriz de Bézier. Então, a equação geral da superfície bicúbica, tá, traduzida para Bézier, é essa aqui. Eu tenho uma matriz de geometria aqui no meio, que tem 16 pontos de controle, e esses 16 pontos de controle em Bézier realmente estão no espaço. Então, isso significa o quê? Eu posso ter um programa gráfico, onde eu boto pontos no espaço e eu puxo esses pontos de um lado para outro para ver como é que fica a curva a cada puxadinha do ponto.
Tá? É muito fácil, muito intuitivo. Eu já sei mais ou menos aonde que eu vou botar um ponto para ter um efeito ou outro de curvatura. O que mais que eu tenho? A matriz de Bézier na frente e atrás aqui duas vezes, uma vez direta, outra vez transposta. Um detalhe interessante, a matriz de Bézier é simétrica, então ela é igual a ela mesma transposta. Mais uma vantagem quando a gente usa Bézier aqui. E por fim, S e T transposto como as matrizes de parâmetros. Novamente, matriz linha vezes matriz quadrada, vezes matriz quadrada, vezes matriz quadrada, vezes matriz coluna, me dá uma matriz 1 por 1, que é um escalar, que é um ponto sobre a superfície. Então, você precisa o quê? Você precisa de 16 pontos que definem a superfície. E você tem que multiplicar isso aqui para chegar numa equação algébrica, que é a sua função de suavização. A partir daí, só precisa jogar valores de S e de T dentro dessa função e você desenha a superfície inteira. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada na nossa matriz de geometria de Bézier. Tá? Como eu disse, a matriz de Bézier é a primeira que passa a ser interessante para aplicações de engenharia, por exemplo, ou de design de produto, porque a superfície é definida só por pontos. Quer dizer, ela é bem intuitiva de você usar. Tá? E isso é bem legal sob essa ótica. Muito bem. Tá? A superfície de Bézier ela vai passar através de alguns pontos de controle, tá? Naqueles pontos que estão nos limites. Os 4 pontos extremos de um retalho de Bézier são pontos por onde a superfície passa. Na verdade, são vértices da superfície. Tá? Então, vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem um exemplo de uma superfície de Bézier. Tá? E vocês estão vendo que tá? O ponto P11 aqui em cima, o P14 aqui, o P44 ali e o P41 aqui são pontos por onde a superfície passa. Tá? São as extremas. Os outros não. Tá? Embora os pontos na extrema da matriz, eles mais ou menos ficam próximos à borda dessa matriz. Tá? Então, isso aqui é algo bem intuitivo. Se você tiver um programa interativo onde você pode clicar e colocar pontos no espaço e depois mandar passar uma superfície por ali, isso aqui é fácil da gente fazer a superfície inicial e depois a gente ir modificando a posição dos pontos e adaptando a curva, a superfície curva, até ela estar do jeito que a gente queria. Tá? Bézier tem mais umas vantagens fáceis. Tem continuidade tanto geométrica, né, quanto continuidade de função. Tá? Os 4 pontos de controle, desde que os 4 pontos de controle ao longo da borda sejam iguais, se eu repetir pontos de controle, as duas superfícies curvas vão se tocar. Tá? Então, isso é continuidade 0. Né? Eu tenho continuidade de primeira derivada. Tá? Se os dois conjuntos de 4 pontos de controle em cada lado da borda são colineares com os pontos da borda, tá? Eu vou ter continuidade de primeira derivada do mesmo jeito que eu tinha lá na curva de Bézier, quando eu tinha 3 pontos colineares no ponto onde as duas curvas se tocavam. Né? Então, eu tenho uma figura adiante, eu pintei os pontos de cores diferentes, tá? Então, P13, 14, 15, 23, 24, 25, 33, 34, 35 e 43, 44, 45 tem que ser, cada um desses conjuntos de uma cor aqui tem que ser colineares. E aí vai acontecer o quê? E o ponto P14, P24, P34 e P44 tem que ser comuns às duas superfícies. Se essas duas condições forem verdade, as duas superfícies que a gente está vendo aqui, né, eu repeti as cores dos pontos aqui, né, elas vão ter continuidade de primeira derivada nessa linha aqui no meio, aonde as duas superfícies se tocam. Com isso, a gente consegue definir uma família de curvas e fazer um objeto mais complexo à vontade. E a gente tem uma regra simples. Tá?
Nós não estamos exigindo que você implemente essa regra no seu sistema gráfico interativo, mas se você quiser, né, é uma regra muito simples, onde eu posso primeiro fazer superfícies arbitrárias, depois eu pego, o programa simplesmente calcula o quanto que tem que mover os pontos para que eles fiquem colineares, e com isso a gente passa a garantir a continuidade de primeira derivada, aonde diferentes retalhos de superfície se encontram para formar um objeto mais complexo, né? Então isso aqui é um negócio bem legal. Com isso daqui a gente já consegue fazer muita coisa. Nós vamos ver depois que com o spline é ainda mais fácil, tá? Mas eu vou entrar em spline quando eu estiver falando também de diferenças adiante. Aí a gente vai olhar com mais atenção, né? Então aqui a gente só vai apresentar rapidamente a spline, tá? A definição é basicamente a mesma, né? Eu preciso de 16 pontos no espaço, que são pontos de controle. A diferença no spline, tá, é que eu não tenho garantia nenhuma de que algum ponto esteja sobre a superfície. Na verdade, eu vou ter pontos espaçados e a minha superfície vai ser menor ali, com a forma dada por esses 16 pontos. Tá? A diferença com o spline é que eu posso, na verdade, pegar simplesmente uma matriz de muito mais pontos. Eu vou entrar em detalhes nisso na aula que vem. E eu pego, por exemplo, uma matriz 20 por 20 e eu defino uma superfície bem complexa. Depois eu só percorro essa matriz gerando, tá, retalhos de B-spline. Isso a gente vai ver em detalhes na aula que vem também. Mas aqui já está a nossa equação, bem bonitinho. A matriz B-spline aqui, a matriz B-spline transposta do outro lado. B-spline não é simétrica, então não vão ser iguais. É só Bézier que tem essa sorte. Tá? Mas basicamente a fórmula geral sempre é essa. Tá? Primeiro, vetor de parâmetros, matriz do método, matriz de geometria, matriz do método transposta, segundo vetor de parâmetros. Enfim, tá? Com esses 5 termos, você define uma equação de uma superfície paramétrica bicúbica. Multiplicando tudo, você chega na função de suavização específica daquela superfície, que é o que vocês vão fazer no momento. Tá? Então, as B-splines têm mais uma vantagem, que é a continuidade de segunda derivada, C2, né? Que a gente não tem em Bézier. Essa propriedade é idêntica à propriedade das curvas cúbicas, né? A curva de Bézier e a de Hermite tinham continuidade de primeira derivada. Em Hermite, se os vetores eram colineares. Em Bézier, se os 3 pontos na região de encontro eram colineares. Tá? Em spline, a gente não tem nenhuma pré-condição de colinearidade. Eu posso botar os pontos onde eu quiser. Eu só não posso botar um ponto em cima do outro, porque aí eu vou perdendo continuidade, né? Eu já tinha explicado isso na aula de curva de B-spline. Eu vou voltar a falar disso na aula de superfícies com diferenças adiante e depois. Por enquanto, considerem apenas isto. Se os pontos não estiverem todos na mesma posição, eu tenho uma garantia de continuidade de segunda derivada. Tá? Isso é muito fácil, porque eu vou botando pontos no espaço do jeito que eu quero, em vários retalhos. Tá? E a própria propriedade matemática natural da B-spline faz com que essas superfícies sejam todas interligadas de uma forma muito suave, muito legal. Tá? Então, é isso que está resumido aqui. Nenhum arranjo especial é necessário para que eu tenha que fazer isso. Isso ajuda muito o nosso modelador. Tá? Muito bem. Então, como é que eu vou desenhar, então? Tá? Eu já introduzi isso nos meus comentários ao longo da aula. Vamos revisar essa parte. Tá? Então, os 2 métodos mais clássicos, o cálculo iterativo através de blending functions, eu gero a blending function a partir daquela multiplicação de 5 matrizes agora. A gente tinha visto lá o método de subdivisão progressiva de polígonos, que, como eu falei em outras aulas, já
É bom para prancheta de desenho, se não é bem ruim, ignorem. E tem as forward differences que nós vamos ver na próxima videoaula. Tá? Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos usar blending functions. Esse é o primeiro trabalho que vocês vão fazer com superfícies. Vocês vão pegar Bezier e vocês vão pegar blending functions e vocês vão desenhar um retalho. Como é que a gente faz? A gente começa fixando um dos parâmetros, S ou T, e varia o outro. E com isso a gente desenha uma série de curvas, como eu mostrei para vocês antes, com a ajuda da minha spline natural de aço aqui. Tá? A gente vai desenhando uma, outra, outra, outra e por aí vai. Aí você pega, fixa o outro parâmetro e varia o primeiro e você desenha as curvas na outra direção. Muito bem. Eu ploto uma curva de cada vez, a propriedade matemática das curvas vai fazer com que elas se cruzem realmente no espaço direitinho, vai ser um mesh representando uma superfície, vocês não têm que se preocupar com isso aí. Tá? Tudo que eu preciso é ter um passo fixo em S e T. Tá? Se eu uso blending function, eu não preciso nem o mesmo passo em S e T, depois com forward differences a gente vai ver que não funciona se eu fizer com passos diferentes, mas aqui não tem problema. Se você quer fazer a curva mais detalhada e mais perfeita num sentido e mais grosseira no outro, você pode fazer. Tá? E aí eu tenho isso aqui. É o resultado da minha plotagem. Tá? Então, qual é o trabalho que vocês vão fazer? Vocês vão implementar isso para Bezier. Tá? Para tanto, você vai estender o sistema para representar as superfícies através das matrizes de geometria. Cada superfície ela pode ser representada por uma lista de matrizes, tá? Diferentemente do que a gente vai fazer com o spline lá para frente. Aqui eu digo, eu tenho uma lista de matrizes para uma superfície. Tá? Lembrando que nos pontos de contato dos retalhos em Bezier você repete a lista de pontos. Tá? E você vai fazer isso usando blending functions para fazer o desenho. Como sempre, o nosso clipping é em 2D. Não se preocupem em clipar isto daí em 3D. E como eu comentei lá numa aula prática, né, se você está trabalhando na projeção em perspectiva, sempre que você tiver coisas com coordenada z negativa na hora que você alinhou, tá, o seu plano de projeção, você simplesmente ignora o objeto inteiro, não se preocupe em fazer clipping na terceira dimensão. Tá? Simplesmente ignora esses objetos e só clipping o que tiver à frente, só aquilo para onde o avatar está olhando, aquilo vocês vão clipar em 2D. Tá? E é isso, gente. Tá? Então, implementem isso aqui primeiro. Tá? Vocês vão ter que tomar um cuidado especial, tá? Ao montar uma rotina que gera a blending function e a partir daí você pode simplesmente sair calculando a blending function. Essa é a forma mais fácil que tem da gente desenhar uma superfície bicúbica. A gente vai ver na próxima videoaula como é que a gente faz com forward differences e a gente vai ver que é bastante mais complexo. Ao contrário do forward differences para curvas, que era bem simples, tá? O forward differences para superfícies ele é mais complicado e ele tem alguns macetes, mas isso é assunto da aula que vem. Tchau, gente!